Queridos, Deus está neste lugar, amém? E eu te digo mais, Deus está fazendo coisas nessa manhã que os nossos olhos não sabiam, nossos ouvidos não tinham ouvido e ainda não estava nos nossos corações. Amém? Você que está aí nos assistindo, nós estamos no YouTube e no Instagram. Compartilhe esse vídeo agora para as pessoas que você gostaria que recebesse a palavra do Senhor. Pessoal do Instagram, eu acho que é até melhor a gente finalizar essa apresentação e começar outra, para a palavra de Deus ficar na íntegra. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, o envelope fica na porta agora, você já pega, não vai ter o momento ofertório, você chega e tem o seu momento de ofertar ao Senhor, amém? Para não ter contato um com o outro. Amém? Vamos à palavra do Senhor nessa manhã. Nossos avisos. À noite nós não teremos culto, mas tem o culto da sede no Rio de Janeiro, MAGC Oficial no YouTube. Quarta-feira teremos o nosso culto, normalmente às 20 horas. O toque de recolher ainda persiste até semana que vem, não é isso? Até quarta? Não prorrogarem, precisamos orar mais, que aí vai acabar esse negócio. Domingo nós estaremos, o problema é que 100% dos leitos ocupados na Itabuna. Fazer um parênteses aqui rapidinho. Queridos, cuidado com porcentagem nesse tempo. Tem muita gente que, infelizmente, ao invés de estar com o coração quebrantado, está com o coração agoniado. E aí você olha assim, subiu 120%. Aí você fala, caraca, um número gigantesco. Isso é literalmente, isso é proposital. Não estou aqui fazendo parte de esquerda, direita, até porque hoje eu acho duas imbecilidades. A gente precisa de pessoas que queiram resolver problemas e não pessoas que queiram causar problemas. E hoje, se for aquela pessoa que você quer resolver o problema, você é um imbecil. Porque tem um monte de imbecil que acha que só quem resolve o problema é quem está compactuando com tudo. Ou tudo de um lado ou tudo do outro. Isso para mim é imbecilidade. Isso não é o bem comum do outro, isso não é amar o próximo. Porque amar o próximo muitas vezes significa abrir mão daquilo que eu acho que eu tenho que fazer para fazer aquilo que é bom para todo mundo. Amém? Então cuidado com isso, que às vezes você vai assim, subiu 200% o número de morte, aí tinha 4, foi para 12. É 200%. Mas apóstolo, é morte, é morte. E deixa eu dizer uma coisa, todo mundo morre um dia. Gente, o Covid, ele não está trazendo nada novo, ele só está mostrando e jogando para fora um monte de coisa que estava dentro de nós. Há um deturpamento muito grande de achar que o Covid está fazendo as coisas. O Covid, ele é uma doença como qualquer outra. Você teve H1N1, que foi o mesmo surto, o mesmo problema, e não foi dessa forma. Por quê? Nós estamos no Brasil vivendo o retorno do sarampo. E ninguém está falando a mesma coisa. E depois do Covid, tem um monte de gente que vai ter um monte de outras coisas, porque ninguém está se vacinando mais. Então nós temos uma miscelânea tão grande que, deixa eu dizer assim, foca no Senhor. Foca no Senhor. Prepara a tua vida, que se você tiver que morrer, você vai para a glória. E se você tiver que viver, você manifesta o reino. Se você tiver que morrer, você vai para a glória. Se você tiver que viver, você vai manifestar o reino. Você vai dar sua vida em prol do outro. Você vai amar o próximo, vai fazer aquilo que Deus Jesus mandou. Você vai buscar a Deus. E essa é a verdade para esse tempo. Não tem meia conversa, não. Infelizmente. Nós estamos numa série de palavras falando sobre o culto. E o Senhor tem nos falado sobre Eli, seus filhos, o sacerdote de Eli, o seu sacerdócio.
E hoje eu quero começar a nossa ministração e já pedindo a Deus que perdoe todas as nossas falhas, porque eu creio que hoje vai ser um dia que Deus vai nos confrontar poderosamente. Hoje é um bom dia, e hoje é um grande dia, mas não vai ser aquilo que a gente gosta de ouvir, mas certamente é aquilo que a gente precisa ouvir. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22. Vocês que estão nos assistindo, depois assistam as ministrações anteriores para entender o contexto de tudo que Deus tem falado para nós. Primeira Samuel 4, do versículo 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli, que era o sacerdote daquele tempo, caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho, pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas coisas, de que a arca de Deus era tomada, e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. 1 Samuel 4, do versículo 18 em diante. Agora estou no 19. 20. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Mas chamou o menino Icabô, ou Icabode, em algumas traduções, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do meu sogro e de seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Queridos, nós já falamos, mas eu vou contextualizar rapidamente. Eli era sacerdote naquele tempo, e 40 anos, segundo a palavra, ele julgou, ele era sacerdote e juiz. Depois chega Samuel, o último profeta, e o último que administra Israel como teocêntrico, como Deus no centro, como teocracia. Deus era que manifestava a lei. A partir de Samuel, começam os imperadores, começa todo o sistema que chegou até nós hoje. Nós sabemos que pelo livro de Samuel, Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e esses meninos, apesar de terem o dever de serem educados pelo seu pai como sacerdote, e o seu pai passar toda a geração, que Deus havia feito uma promessa à família de Eli, que toda a sua geração seria apresentado diante do seu sacerdócio, e servir na casa do Senhor, e a manifestar a glória de Deus. Eles prostituíram o templo, prostituíram o chamado, perderam a promessa, porque Deus paralisou a promessa dele ali. E esses homens são levados para a guerra, os hebreus contra os filisteus. A arca do Senhor então é roubada, e os 2 homens morrem, Ofni e Finéias, mais 30 mil homens. Olha o contexto de hoje. A presença do Senhor é roubada, os homens que vão na presença morrem, e a arca do Senhor é tirada do meio do seu povo. A presença de Deus é tirada da presença do povo. Queridos, se tirar a presença de Deus da minha e da sua vida, acabou.
Se a presença de Deus for retirada da minha e da sua vida, acabou. Mas eu quero contextualizar esse texto especificamente hoje, para nós darmos continuidade a tudo que Deus tem falado conosco. A primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção, no versículo 18. E sucedeu que, fazendo menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto era velho, pesado, e tinha julgado Israel 40 anos. Quando você ouve que um homem que tinha uma promessa poderosa de Deus para ele e para a geração dele, desde o tempo que eles estavam no Egito, que Deus tinha dado sustento, Deus tinha dado presença, Deus tinha dado tudo que era necessário para eles, eles tinham que apenas obedecer e cumprir o propósito. Você olha esse homem agora que, se você abrir 1 Samuel, eu não vou abrir agora não, só para ganhar tempo, mas você vai ver que quando Ana faz a sua oração, pedindo um filho a Deus e Deus dá a Samuel, Eli estava sentado na coluna do templo. E agora ele está sentado à beira da rua. O homem que começa a sua vida na presença de Deus e termina no meio da rua, ou seja, desviado, fora do propósito. Aí você olha, esse homem está velho, gordo, cego e aleijado. Qual a imagem que isso transmite para você? E 40 anos fala de uma geração. Uma geração, ela geralmente convive com outra geração em torno de 40 anos. Eu não estou falando de uma formação de geração, que hoje se muda de geração muito rápido. Mas uma geração e outra, ela convive conjuntamente, em média 40 anos. Eu estou com 42. Eu creio que meus filhos vão casar e ainda vou ver meus netos. Se eu morrer com 82, 40 anos. Mas qual a imagem que eles vão ter de mim? Gordo, aleijado, cego, sentado numa cadeira de roda. Aí eu vou um pouco mais. Deus nunca falou na palavra dele sobre uma igreja que não simbolizasse uma nação. Olha que interessante, o livro de Salmos, a Bíblia diz: pede que eu te darei as nações da terra. Você vê que Deus, quando o povo de Israel ia, eles iam conquistando cidades. Aí eu faço uma curva e olho para mim e para a sua vida, o que nós temos conquistado. Aí eu olho para a nossa igreja como um todo e eu pergunto: será que a nossa igreja não está velha, gorda, cega e aleijada? Em vez de estar no templo, já está fora do templo há muito tempo e não percebeu? A gente imagina que a presença de Deus a gente não perde. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não retira ela assim, ó, pá. E eu vou te mostrar por quê já já. Mas a gente perde. Às vezes você está na igreja, você diz que está em Deus e você já não tem a presença de Deus há anos. Faz uma conta simples, quantos pecados você comete por dia? Porque aí você observa que você já está sem o temor a Deus. Mas não teve responsabilidade ainda não, fica tranquilo que vai chegar, porque aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. A sua e a minha iniquidade que nós temos semeado, nós vamos ceifar. E foi o que aconteceu com Eli. Um homem sem visão, um homem pesado, eu imagino que pesado e desnutrido, ou seja, só recebendo, comendo o que não prestava, ou seja, recebendo palavras que enchem a tua alma, mas não mata o teu pecado, não vivifica o teu espírito, porque a palavra ela é vida e paz.
Um homem com as articulações que não movimentava mais, ou seja, alguém que está trancafiado dentro de princípios e conceitos humanos, porque a palavra ela liberta. Um homem que não anda mais porque não tem pernas. Quanto tempo você parou no propósito de Deus? Há quanto tempo você está falando, mas o Senhor já me usou lá atrás. Ei, cuidado, você vai cair da cadeira e quebrar o pescoço. Porque não se trata do que nós fomos, não se trata do que nós estamos sendo, se trata do que nós seremos. Nós esquecemos que esse tempo Deus nos colocou dentro da Bíblia, e não mais para ler Bíblia, para sermos a Bíblia agora. O Evangelho agora não é mais para lermos, é para sermos. E você não vai ser se você não conhecer a palavra na íntegra, dentro de você. Não, ninguém tem como ser a palavra se não ler a palavra. Estou falando ler aquele que só lê. Eu li, eu sei que está lá. Qual a visão que você tem desse homem parado na... Imagina naquele tempo, quem era Eli dentro do sacerdócio, dentro do templo, e Eli agora parado na beira da rua. Entende que é uma igreja que não toca mais a terra, uma igreja que não influencia uma sociedade, uma igreja que não muda uma cultura, uma igreja que não expande um reino. É uma igreja feita por homens, para agradar a homens que estão ficando gordos, cegos, sem articulação, dentro de um regime de religiosidade, e o final é cair e quebrar o pescoço. Sabe por que quebra o pescoço? Porque o pescoço é cerviz. E o próprio Deus chamava o povo de Israel de homens de cerviz dura, ou seja, que não se dobra a fazer a vontade de Deus. Queridos, ou eu faço a vontade de Deus, ou Deus faz com que o meu pescoço se curve. Então o problema não é como você começou a sua vida com Deus, o problema é como você vai terminar. Por isso que nós temos que respeitar os processos de Deus. É por isso que nós temos que passar pelo processo. Nem eu nem você estamos prontos, amém? Mas eu e você precisamos ter vontade, sede, necessidade, pressa de nos aprontarmos, amém? Agora ninguém muda, ninguém faz nada se você não se move. Deus não muda, mas Deus se move. Deus não muda, mas Deus se move. É o que acontece nesse tempo com Eli. Deixa eu abrir aqui. 1 Samuel 2, versículo 28, por favor. Ele estava naquela condição, seus filhos pecando, e ele não repreendia os seus filhos. E olha o que o Senhor fala com ele, versículo 27 do capítulo 2. E veio um homem de Deus, Deus levanta um profeta para ir até o sacerdote. E disse, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, à casa de Faraó? Ou seja, Deus está falando com ele, você não lembra da promessa que eu fiz, do juramento que eu fiz, e de tudo que eu fiz na tua descendência? Meu filho, bota mais baixo, por favor. E eu o escolhi dentre as tribos de Israel, para sacerdote, e para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, ou peitoral, em algumas traduções. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Era o direito que o sacerdote tinha, a coxa direita, o peito, o que sobrava das ofertas. A tribo de Levi não podia trabalhar, só cuidar do Senhor. Mas Deus tinha dado promessas e Deus tinha dado sustento. Agora olha o que acontece. Por que dás coices contra o sacerdócio e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada?
e honras a teus filhos mais do que a mim. Deus perdeu o coração de Eli. E o coração de Eli estava nos filhos. Mas Eli não converteu o coração dos filhos ao dele. Ele não converteu o coração dos filhos ao dele. Olha que interessante, no mesmo lugar que Eli começou, que 1 Samuel começa a falar de Eli, era na porta do templo, e ele fala para Ana: Deus seja contigo, e conceda o desejo do teu coração. Ele até achava que Ana estava bêbada, e Ana estava quebrantada, pedindo um filho. Agora olha onde os filhos de Eli praticavam pecado. Volta um pouquinho mais, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Já eu te digo o que é ser filho de Belial. E não conheciam o Senhor. Gente, como é que o filho do sacerdote não conhecia o Senhor? Como é que os filhos de Deus nesse tempo não levam as pessoas, a outra geração, a conhecer a Deus? Como é que uma igreja não leva o seu povo a conhecer a Deus? Mas está gorda, mas está cega. Está gorda, mas não anda, não se move. Não tem visão. Naquele tempo não havia visão profética. Deus havia tirado. E ele diz mais: porquanto os costumes daqueles sacerdotes com o povo, que era, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, e estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava do sacerdote, tomava para si, e assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Gente, não tinha oferta que eles não queimavam, que eles não iam lá e roubavam a parte. Pegavam o que eles tinham direito e os que não tinham. Nós vivemos hoje um tempo que todo mundo acha que tem direitos. Eu te garanto que se a gente soubesse os deveres que a gente tinha, a gente não ia querer tantos direitos que nós temos. E ele continua: também antes queimavam a gordura, vinha o moço do sacerdote, dizia o homem, sacrificava: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não tomará para ti carne cozida, senão crua. E dizendo o homem: queimem primeiro a gordura hoje, e depois toma para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora has de dar, se não der, eu tomo a força. Era, pois, muito grande o pecado dos jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E sabe onde eles faziam isso? Olha o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres, que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. Os caras faziam bacanal dentro da igreja, na porta da igreja. E olha que interessante, o coração do profeta estava dobrado a esses filhos. Eu vou para você entender o que é dobrar o coração a esses filhos. A Bíblia os chamou de filhos de Belial, no capítulo 12, no versículo 12 do capítulo 2. Sabe o que significa Belial? Indigno, malicioso, diabólico. Diabólico, malicioso, indigno, filho do diabo. O que acontece? Comecei o texto falando da filha de um deles, da mulher de um deles, que ia ter um
filho. Nós estamos falando de questões geracionais, nós estamos falando da minha e da sua responsabilidade, é na nossa casa, com os nossos filhos, com a família, com a igreja e com a cidade, com o país, com a nação. O problema é que hoje nós queremos, eu já tenho muitos problemas, apóstolo, não tenho nada com a vida dos outros. Também Deus também não tem nada com a tua vida. Porque Deus tem um corpo, Deus não tem uma pessoa. Deus não tem um filho, a Bíblia diz que Ele tem muitos filhos semelhantes a Jesus. Sabe qual é o problema? É que esses jovens, além disso, grande era o pecado desses jovens. Queridos, o pecado continua sendo um problema para Deus. Eu fico imaginando a quantidade de jovens que estão se pegando dentro das igrejas. A quantidade de pastor que está em adultério. A quantidade de casos de violência sexual que nós temos dentro das igrejas. Nós temos uma lupa bem pequenininha para olhar para os problemas da igreja. Nós temos um telescópio para olhar para o problema do mundo. Quantos pastores, quantos homens e mulheres de Deus estão sofrendo violências? Quantas mulheres dentro da igreja sofrem violência pelos seus maridos e ele ainda diz que ele é o cabeça? Queira eu saber para ver se eu não te coloco na Maria da Penha. Quantos filhos estão sendo abusados pelos pais, tios? Você sabia que a maioria dos abusos sexuais infantis acontece com pessoas que estão dentro da própria casa? Ah, pastor, mas na igreja não tem isso. Tem não aqui. A Bíblia é mentirosa. Quantos divórcios estão tendo hoje? Não, porque não deu mais, apóstolo. Queridos, divórcio não é opção, é falta dela. E assim, sai hoje desse casamento, já quer casar amanhã com a irmãzinha de cá, com a irmãzinha de cá mais santa. Quantos pastores, ladrões, quantos homens e mulheres compram e não pagam? Quantos homens e mulheres falam mentira? Quantos homens e mulheres estão se masturbando, assistindo pornografia? Aqui eu quero fazer um parênteses para falar de mim e do que aconteceu comigo na minha casa. Aqui nós estamos falando de uma geração, e Deus cancelou uma geração para começar outra. Não fique você e eu achando que o nosso pecado não atinge os nossos filhos, porque atinge. Teve um período da minha vida que eu estava mergulhado, e sendo pastor, e mergulhado na pornografia. E teve um dia lá em casa que o inferno bagunçou tudo. E Deus teve misericórdia, porque os meus filhos, tanto o meu filho quanto a minha filha, estavam debaixo da mesma entidade, da mesma potestade. Então não fica aí você, pai, que está me ouvindo, achando que o seu pecado não vai chegar nos seus filhos. Aquilo que um homem semear, certamente ele ceifará. O que você não resolve hoje vai chegar amanhã. O que você não resolve hoje vai chegar amanhã. Se você hoje não usa a varinha para conduzir os seus filhos, fica tranquilo, a polícia tem um cacetete. E o bandido tem a violência e a arma. E a droga está esperando para curar o que você não fez. Eu não consigo. Então espera. Eli também não conseguia. Espera, olha o fim de Eli e dos seus filhos na presença de Deus, que Ofni e Finéias foram mortos diante da arca do Senhor. A igreja está enganada. E nós precisamos sair dessa enganação, que o evangelho é oba-oba, que o evangelho não tem responsabilidades. Tem, e muita. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Muito bem, Deus matou Ofni e Finé e ainda quebrou o pescoço de Eli. E ele era sacerdote e tinha promessas que no nível que você hoje não vive. Ninguém julgava Eli, só ele podia julgar todo mundo. Só para você ter uma ideia de quem era Eli. Ah, eu não sei como fazer, então vou te dar um conselho. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, e a Bíblia diz que a sabedoria ela está na multidão dos conselheiros. Você não faz porque você não busca. A gente pega hoje um monte de moleque, 13, 14 anos, não sabe ser homem. Um monte de menina que não sabe lavar uma calcinha. Ah, isso não é Bíblia não, pastor, então vai ler Tito, vai ler Coríntios. Vamos ler Oséias para a gente poder entender? Abre aí Oséias 4:6, por favor. O meu povo Peraí que eu já estou chegando lá. Essa Bíblia é nova. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Queridos, Deus visita até a 4ª geração o nosso arrependimento, a nossa iniquidade, mas visita até a 100ª o nosso pecado. Ah, apóstolo, mas eu não sou sacerdote. É sim. Apocalipse 1:6. Ele nos fez reinos e sacerdotes para Deus Pai. Está na pregação anterior, só você assistir. Eu primeiro fundamentei, agora eu estou mostrando. Sabe, jovem, vocês que estão aqui, ó, de uma geração extremamente pacata. Sabe? Vocês têm tudo para padecer. Ânsia por conhecimento não é só uma coisa do Williams. Dos 2% que olha o mundo mudando e vai buscar uma forma de, biblicamente, conhecimento, é uma necessidade para todos. Sabe o próximo rei que assumiu depois de Samuel ser levantado? Saul. Ele foi destituído pelo mesmo motivo. E sabe quem foi levantado? Davi. E sabe o que o Salmo 98, se eu não me engano, 88 diz? Que Davi tinha ânsia de conhecimento. Você está desempregado, você não está fazendo o que você sabe, não o que você gosta, aprenda outra coisa até você chegar onde você quer. Sabe por quê? Porque essas coisas Deus vai levantar na tua vida para te preparar, para colocar onde Ele quer. Hoje os filhos pegam a caneca assim, jogam na pia e viram as costas e vai embora. Eu simplesmente falo, fulano, foi você que botou? Foi, então desce. Já, não vai depois não, agora. Nós estamos estragando os filhos, dando para eles tudo e não cobrando deles nada. Você olha para os mandamentos, Deus fala muito mais não para cada um dos seus, para nós, do que sim. Por que Deus fala não? Para a gente aprender o que é honra. Que quando você receber, você vai honrar. Ah, mas eu já faço isso. Deixa eu dizer outra coisa. Sempre você vai poder fazer um pouquinho mais. Ah, mas eu não consigo aprender. Mentira. Se nós pegarmos um gênio na face da terra hoje, ele vai estar usando no máximo de 12 a 14% da sua capacidade mental. Ou seja, nenhum homem descobriu o que ele pode ser ainda. E ele só vai entender isso quando ele estiver em Deus. Ah, mas eu não tenho condição, não é para ter, porque Deus está esperando exatamente a sua honra. Você vai fazendo até Deus te dar a condição. Quando Deus te der a condição, você faz ainda melhor.
Mas até a igreja hoje está errada nisso. A igreja só dá campanha, venha, pare de sofrer. Pare. A Bíblia diz no livro de Salmo que Jesus aprendeu a obediência pelo seu sofrimento que passou. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, sabe como é que a gente aprende a obediência? Através do sofrimento. E a Bíblia é clara, aquele que persevera até o final. Não vem sobre vós nenhuma tentação que não possa suportar. E aquele que resistir, dali é a coroa da vitória. Tem coisas que dizem que é com Deus, a resistência é contigo, é comigo. Tem coisas que é com Deus, o conhecimento, a busca, a transformação, não é só com Bíblia não, é com muitas coisas. E de preferência quem pode te orientar, quem pode te projetar, quem vai te lançar. E eu já saí da pregação também. Eu fico olhando, na época eu não tinha nada, a gente fazia coisas mirabolantes. Hoje a gente tem tudo, e uma geração sentada na frente de uma tela, ouvindo um monte de estúpidos, porque tem 10 mil seguidores. Eu não estou falando aqui para você gostar de tudo, eu sou um cara eclético, meio doido. É um dom que Deus me deu. Então eu vou de filosofia, teologia, muito fácil. Curso pela ciência, volto para a Bíblia. É um dom que Deus me deu. Mas espera aí, não aprender nada. Você sabia que a única forma de blindar a tua mente é aprendendo coisas? Do contrário, você vai ter um Alzheimer ou uma demência qualquer na vida? Você acha que Deus fez isso à toa? Eu postei um vídeo no meu YouTube, no meu Instagram e no meu Facebook, mostrando o efeito do aprendizado da palavra de Deus, da leitura da palavra no nosso cérebro. Você sabia que se você ler a Bíblia um dia não muda a tua mente? 2 vezes por semana também não. 3 vezes começa a mudar a tua mente, com 4 vezes por semana. Você começa a criar áreas cerebrais para entendimento da palavra. Mas não acabou não. Você já entendeu por que você está sendo destruído? Você está entendendo por que ele foi destruído? E olha que interessante. Os filhos pecavam na mesma porta que Eli falou para Ana. Não seja conivente mais com o pecado, com a desobediência, com o mau comportamento, nem com a tua incapacidade. A gente só muda aquilo que nos incomoda. Abre Romanos 1, 28, por favor. A falta do conhecimento. Romanos 1, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus, não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimentos perversos para fazer coisas que não convêm. Aqui Paulo está falando que o homem mudou a natureza. Ou seja, quando você deixa de não conhecer a Deus, você entra em perversão. Sabe o que é perverter? É mudar o sentido original. Uma mente reprovável. Como uma mente reprovável vai ter a mente de Cristo? Queridos, tudo que você não sabe da verdade de Deus, você perverte ela. Aí a gente arruma justificação para tudo. Até para o pecado. Aí sendo murmuradores, detentores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, néscios e infiéis nos contratos, sem afeição natural e irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são
dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também consente aos que as fazem. Ou seja, você, além de ser um pervertido, você vai perverter as outras pessoas. Você quer ver uma coisa? Quantos pais estão pervertendo os filhos dentro da própria casa? Não, pode fazer que não é bem assim não. A falta de você não orientar o seu filho já é perversão. Quantas mães estão pervertendo? Não, você vai casar, você não vai estar debaixo de marido nenhum na tua vida. Isso crente. Ela não vai estar nem debaixo de marido nem a Deus. Eu não te criei para lavar roupa, cueca de homem. Tem uns homens também banana, né? Eu vou para casa de mamãe comer comidinha de mamãe. Mamãe não me tratava assim, mamãe. Vou chamar papai para resolver os problemas aqui de casa, que eu não sei resolver não. Não sabe trocar uma lâmpada, ô miserável. Cara, você tem direito de fazer o que você quiser, agora você não vai ter o direito de escolher o que você vai receber. Você vai ter o direito de fazer o que você quiser, mas você não vai ter o direito de viver em cima daquilo que você vai fazer. Queridos, tem culto que eu já fui em igreja que é só Jesus na vida de alguns jovens. Na vida de algumas mulheres, na vida de alguns líderes. Mas olha, aqui eu não quero falar para líder, eu não quero falar para a igreja, nós. Porque deixa eu dizer uma coisa, se Deus não está governando a tua casa, o diabo está governando. E Deus só governa a tua casa através do governo que Ele tem sobre a tua vida. E se Deus não está governando a tua vida, o diabo está. E eu acho interessante que o diabo não precisou tirar Eli do sacerdócio. Bastou deixar ele lá, omisso. A geração de hoje não tem nada com isso. Isso não é problema meu. Já tem os líderes lá para fazer isso. Falta de postura, falta de compostura, tá orando, está no meio do ensino bíblico e nem tirou o pijama no dia. Falta de posicionamento. Sabe por quê, queridos? Você é o templo. Eli estava sentado à beira do templo, mas o Espírito Santo está dentro de você. Foi a pregação passada, lembra? Será que esse templo que eu estou habitando hoje, ele está sendo cuidado? Será que o que a pessoa vê em mim é o templo do Espírito Santo ou o templo da preguiça? O templo do orgulho? O templo da mentira? Da vaidade? Da falsidade? Cara, tem gente que não tem tempo para nada na igreja, mas você vai ver a vida dele. Ele foi no aniversário não sei de quem, comeu na casa de não sei quem, foi para o restaurante não sei de onde, mas não tem tempo para vir para as coisas da igreja. Deus dizer, você não tem tempo, sabe por quê? Porque você não ama. Porque você não entende o valor, nem o que você tem. Se você entender esse valor que você tem para Deus, você devolvia para Deus. Por isso que eu só gasto o tempo aquilo que para mim tem valor. E ele estava dividido, e um coração dividido não subsiste. Casamento é um ministério, família é um ministério, edificar a casa é um ministério específico da mulher, governar a casa é um ministério específico de um homem. Aí vem um monte de meninos feridos que não têm paternidade e vai achar que é homem. Deixa eu dizer uma coisa, cair na porrada é fácil, velho. Quando você parte para a ignorância, quando você parte para a briga, porque já lhe faltou conhecimento, acabou as palavras, acabou o entendimento. Isso é fácil. Difícil não é você se separar, difícil é você olhar o que está errado em mim, o que está errado em você, o que não é que nós vamos resolver isso?
Difícil é engolir o orgulho, a vaidade, a decepção. Deus não deixou dívida para ninguém. Ele pagou a nossa dívida rasgando a cédula que era contra nós. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém te deve nada. Uma vez você está em Cristo, você é nova criatura, ninguém te deve nada, papai não te deve nada, mamãe não te deve nada, ninguém te deve nada, sabe por quê? Porque Cristo pagou tudo que era dívida na tua vida. Então, se eu ainda não tenho esse entendimento, que eu ainda não conheci a Cristo. Simples assim. Eu não falo para você como se eu já tivesse todo esse entendimento, não, é um processo, nós estamos nessa caminhada. O problema é que se a gente ficar parado e gordo, as articulações vão parar, a visão vai acabar. Sabe o que aconteceu com os filhos de Eli? Tomaram para si o que era de Deus. Primeira coisa que eles tomaram, os dízimos e as ofertas que eram dadas ao Senhor. Porque já tem uma linha teológica aqui dizendo que igreja nenhuma tem que pedir dízimo nem oferta. É verdade, não tem que pedir não, você tem que amar Deus de tal forma que você queira dar. Eu tenho que te ensinar o que é o dízimo, o que é a oferta. E você entender que isso faz parte do seu culto, da sua devoção. A primeira coisa que eles roubaram foi dízimo e oferta. A primeira coisa que você rouba de Deus é deixar Deus cuidar da tua vida. Aí a tua ansiedade passa a cuidar, teu medo passa a cuidar, teu desespero passa a cuidar, tudo passa a cuidar, de menos Deus. Aí só falta Jesus parar na sua frente e falar assim, homem de pouca fé. Eu falei e vou falar de novo, não orem mais para Deus diminuir suas lutas, mas para Deus aumentar as tuas vitórias. Quando o barco estava bravio, queridos, Jesus falou com homens de pouca fé, o problema não é o mar estar bravo. O problema não é tempestade. O problema é se você deixar a água entrar dentro do barco. Aí o barco afunda. A falta de fé, o orgulho, a falta da presença de Deus. Aí o barco afunda. Mas enquanto você estiver em Cristo, Ele é tudo que você precisa. Mas eu tenho que crer nisso até o extremo. Eu tenho que levar isso nas últimas consequências. Sabe a outra coisa que os filhos de Eli roubaram? O lugar que era de Deus. Lembra que eu preguei aqui que quando nós somos ateus dentro da igreja? Que nós criamos idolatrias para nós mesmos. Uma das nossas idolatrias é a nossa família. São os nossos filhos. É a nossa razão, o nosso conhecimento. Aí colocaram, ao invés de colocar Deus, colocaram eles no centro. Toda vez que você se coloca no centro da tua vida, você peca. Porque o centro da tua vida tem que ser o Senhor. O centro da igreja não é a campanha. O centro da igreja não é te dar o que você quer, não é falar para você o que você precisa ouvir. É te levar a Cristo e te transformar semelhante a Ele. Só que você nunca vai ser isso se você não for confrontado. E não ser confrontado, acaba nisso. Ser permissivo com o pecado. E nós precisamos entender lá em Isaías 42:8, Deus diz, a minha glória não darei a outrem. Cara, Deus não divide a glória dele com ninguém. E aqui tem uma questão muito importante, sabe o que é? Que se Deus te deu alguma coisa e você ainda não está fazendo, você já está pecando. E se você ainda não está fazendo, achando que você não sabe como você vai se promover nisso, está pecando mais ainda. Deus não te deu nada para promover você, mas para você promover aquilo que Ele te deu. Aí Paulo diz assim, tudo que façais, façais como para o Senhor teu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você está cozinhando para o Senhor ou para a tua casa? Quando você está estudando para você ou para o Senhor? Quando você está trabalhando para você ou para o Senhor?
Quando você está no culto, você está aqui por causa do apóstolo para ele poder te ver ou por causa do Senhor? Paulo ainda diz mais: considerai o outro superior que a si próprio. Porque Cristo, sendo superior, ele se fez homem, usurpou-se igual a Deus, habitou entre nós, deixou a sua glória. Mas sabe qual foi a grandeza dele? É que no tempo oportuno, Deus o exaltou sobre todo o nome. Mas tem uma coisa que eu vou pregar depois, que é orgulho. O orgulho é um dos piores pecados que nós temos. E muitas vezes está travestido de religião. Eu vou adiantar só uma parte do que eu apanhei ontem. Apanhei ontem, eu vou bater também, lógico. Eu vou apanhar sozinho não. Não vou apanhar sozinho não. Mas uma coisa que me fazia... Por que as pessoas, mesmo sabendo de toda a verdade de Deus, vendo todo o conhecimento de Deus, com tanta revelação da palavra, por que a gente busca pouco a Deus? Por causa do orgulho. Quando o teu orgulho é quebrado, você começa a ter necessidade de estar na presença de Deus. Quando o teu orgulho é altivo, quando ele está muito vivo em você, você não precisa orar, que você resolve. Você não precisa buscar, que você vai dar um jeito. O conhecimento você já leu, e olha que ainda lê a Bíblia ainda e justifica. Não, já tem a revelação da palavra, mas Deus nem falou. Ele só foi exposto à palavra. Foi assim que Saul caiu. E lembre-se, Deus está tirando Saul para levantar Davi. Por isso que ele está trazendo os Samuels nesse tempo. Profetas que a gente não vai gostar de ouvir. Mas é necessário. É igual peso, queridos. A gente vai comendo igual uns porquinhos, né? Aí depois está diabético. Meu Deus, fiquei diabético. O diabo pegou e botou na tua boca, foi. Estou com pressão alta. Minha coluna está lenhada. Uhum. Tudo isso o peso provoca. Mas você tem que brigar com uma pessoa muito forte para você acabar com o peso. O eu. E às vezes o eu, como no meu caso, só se converte na ofensa. Quando o médico olhou para mim e falou assim: tu está igual um porco. Quase que eu dei um murro nele. E olha que eu vivia falando eu como igual um porco, e eu não. A gente tem que tirar essa lupa pequenininha que a gente fica olhando para fora e colocar uma luneta bem grande, um satélite, alguma coisa bem grande assim, ó, para olhar para dentro de nós. Primeira Coríntios 10, 17 e 18. Vocês estão me entendendo? Tá certo? Vede, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que cometem os sacrifícios que não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo,
O que é o ídolo? É alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Cara, eu posso fazer culto para demônio dentro da igreja? Senhor, eu vou fazer uma campanha de 7 dias de jejum para o Senhor me dar isso. Você é o centro? E se Deus não fizer, vai embora. E se Deus não fizer, vai embora. Eu esqueci que tem mais pregado. Queridos, não se iluda estar dentro do templo e a presença de Deus pode estar aqui e não estar para você. Porque deixa eu dizer uma coisa, que depois que Cristo veio, a presença de Deus não está mais dentro de uma arca. Ela está onde você está. E de certa forma, a teologia ela se corrompeu. Porque hoje é importante se você é armeniano, se você é calvinista, se você é isso, se você é aquilo. Está igual o povo lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. A Bíblia diz que aquele que diz ser alguma coisa não é, mente. E a Bíblia diz que Deus não tem parte com os filhos da mentira, porque o pai da mentira é Satanás. Então se você fizer alguma coisa e fala errada, fala, eu fiz. Fui eu. Se alguém falar que você não gostava, eu não gostei, mas eu precisava ouvir, mas eu não gostei. Mas não mente não. Deus não tem parte com Satanás. É por isso que está falando aqui, e acabou. A glória de Israel, porquanto foi-se a glória de Israel. Que a presença tinha sido tomada. Sabe quando é que nós vamos ter a glória da igreja de volta? Quando a presença de Deus foi resgatada dentro da igreja. Que vai ser a próxima ministração de quarta-feira. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas para de falar dos outros. Para de olhar para os outros. Vá para frente do espelho e começa a ter um papo com essa pessoa que você está enxergando na frente do espelho. Pare de cobrar os outros aquilo que você não faz. E exija que os outros façam. Pare de ser conivente com o pecado. Às vezes você vai ser mal querido na hora, você vai ser aquele cara que vai trazer um balde de água fria, porque você... Eu pedalo, meu grupo não é todo mundo crente. Então tem hora que sai cada coisa, quando sai eu vou lá e eu sou o cara mais chato do mundo. Porque para eu estar no meio deles, eu falo, ou é assim ou eu não posso estar aqui. Aí a coisa... Porque que adianta, querido, você ser amigo do fulano, você gosta tanto de fulano, você quer salvar fulano, e fulano não quer ser salvo, e aí você vai para o inferno com ele? Vamos tratar nossas meninices. Vamos reconhecer que problemas são problemas. Vamos reconhecer que problemas são problemas. Quando você for expor o problema de alguém, expõe a solução para ele. E tomara que nós sejamos inteligentes e sábios para ouvir Deus nos confrontar através de... Deus não vai te confrontar. Eis que te digo, aí vai aparecer aquela nuvem branca na tua... Não, Deus vai usar alguém
Às vezes alguém que você nem vai querer ouvir, porque pelo seu orgulho você julga que ela não tem nada para falar com você, não tem nada para te ensinar, não pode nem te confrontar, só para mostrar o quanto você é orgulhoso e arrogante. Mas fique tranquilo, se você não quiser ouvir ninguém, Deus pode preparar uma mula. Ou melhor, aqui nós vamos preparar um jeguinho. Na Bahia é assim, aqui em Itabuna, cacau, jeguinho, todo mundo conhece, né? Cesto. Esqueci como é que é o nome do cesto, como é que é? Não sei, lembrei. Caçoar. Botar você de cabeça para baixo no cesto e subir no jeguinho. E o jeguinho vai falando com você. Eu estou brincando, gente, mas é muito sério. É porque assim, não tem como bater dessa forma, nesse nível, de uma vez só. Vai ter que amenizar para ver se... Até na hora de a gente falar assim, sou crente, cuidado. Porque a sua crença vai ser colocada à prova. Ou seja, ou você é, ou você não é. Não existe meio médico, meio mecânico, não. Ou você é ou você não é. Se você não é, não tem problema nenhum não ser. Agora busque alguém que possa te direcionar. Busque pessoas que são referências para você. Quem que você tem escutado? Quem você tem lido? O que você tem acreditado? Sabe que essa geração é assim. Você fala, ó, isso, não é assim não. Você nem terminou de falar, ele já está dizendo que é? Não. Eu falo, cala a boca e escuta. Aí já perco logo a... Eu não quero dizer que eu não era assim também não, tá? E por ter sido assim, tem coisas que até hoje eu estou lutando. Mas a gente tem que parar de romantizar Deus, a presença de Deus e o Espírito Santo é a palavra. O trono da base de Deus é justiça e juízo. E eu quero terminar trazendo algumas questões rapidinho aqui. Por que Deus não arrancou a glória dele então? De lá teve que vir os filisteus para levar. E por que a gente vive cometendo pecado? A gente está na igreja, a gente não está cultuando direito. A gente sabe que tem que buscar Deus e não busca. A gente fica lá no Netflix, no YouTube, não sei o que, fazendo mil coisas e não busca Deus. A gente precisa entender uma coisa. Deus tem atributos, ou seja, qualidades pertinentes à sua essência. Sabe qual é o primeiro atributo de Deus? O amor. O amor é tardio em irar-se. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. É por isso que a gente vai continuando a pecar e a presença de Deus vai embora. Quantas vezes eu assistia pornografia, vinha pregar e falava, Deus, e naquele dia parecia que Deus tinha me usado. Parecia. Porque pelo fato de eu ter a revelação da palavra e falar da palavra de Deus, não quer dizer que Deus está me usando. Eu estou falando de Deus, mas eu não estou sendo porta-voz. Aquele que tem algo de Deus dentro para poder transmitir. Você pode transmitir a palavra de Deus sem transmitir Deus. Não se iluda. Sabe qual é a segundo atributo? Misericórdia. Aí a Bíblia diz, as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Mas isso não quer dizer que Deus está olhando para você e falando assim, ó, vai vir o juízo. Não se iluda. Não se iluda. A segunda coisa, a bondade. Deus é bondoso, benigno e longânimo. Vou dar logo a longanimidade aqui no mesmo projeto. Ele é tardio em irar-se, mas ele se ira.
Queridos, entenda uma coisa, se o evangelho não tivesse uma contrapartida, Jesus não tinha dito para a gente, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se você não quer dar contrapartida para o evangelho, significa que você não quer tomar o quê? A cruz. Significa que você não está seguindo quem? Jesus. E acabou. Foi-se a glória do Senhor. Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permanecerdes na tua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Deixa eu te dizer profeticamente para mim e para você nessa manhã. Considera a bondade de Deus. Mas entra na benignidade dele. Por quê? Gálatas 6:7. Eita. Acharam aí? Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso o homem também ceifará. E ele ainda diz aonde você vai ceifar, de acordo com a sua semeadura. Porque se semeia na sua carne, da sua carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida. E ele diz, não nos cansemos de fazer o bem. Então, olha que interessante. Amor, misericórdia, bondade, longanimidade e justiça. Quando a gente não entende. Mas quando a gente entende e se arrepende, começa pela justiça. Justificados, pois, em Cristo Jesus, somos novas criaturas. Por isso que eu creio que para nós, igreja, não vai ter muito mimimi não. Que a Bíblia diz, antes não tivesse conhecido a palavra, mas agora se conheceis. Deus fala para Eli, eu vou matar seus 2 filhos no mesmo dia. E ele, fazer o quê? Né? E eu te digo, nesse tempo tem muita gente assim, fazer o quê? Tá todo mundo morrendo mesmo? Cara, em nome de Jesus, aviva a tua vida. O que eu vou fazer com aquele marido? O que eu vou fazer com aquela filha abençoada, aquele filho abençoado? Jesus. Palavra de Deus. Você tem um propiciatório, você entra lá e queima seu culto racional, vivo, santo e agradável a Deus, até que a sua mente seja transformada, até que a boa, perfeita e agradável de Deus venha sobre a tua vida.
Porque é isso que Deus quer, não é o contrário. Então não está dependendo de Deus, está dependendo de quem? De nós. Tem muita coisa que eu já orei a Deus para Deus tirar, e tem coisa que eu estou pedindo a Deus para Deus devolver. Uma delas é o anseio pelo conhecimento. Estudava demais, hoje estudo muito pouco. Fazia 1 milhão de coisas, hoje eu faço coisas muito... Mas eu não quero fazer mais nada sem a direção de Deus. Mas também não quero mais esconder o que Deus me deu. Porque se eu usava bem para o pecado, eu vou ter que usar muito melhor para Deus. Porque Deus me deu, mas eu que levei para o pecado. Agora eu levo para a luz. É muito sério, queridos, esse tempo. É muito sério. Nós somos os responsáveis por trazer Ebenezer. Nós somos responsáveis por trazer a arca. Eu vou provar a vocês no culto do que vem, que Deus não precisa da gente para trazer a glória dele, e nem para se movimentar, para levar a glória dele aonde ele quer. Então por que ele faz? Por causa da gente, e não por causa dele. Tamanha importância que você tem para o reino de Deus. Tamanho o amor que Deus tem para com a tua vida. Tamanho é o favor de Deus para conosco. Tamanha a glória que Deus quer se revelar a nós. E nós ficamos olhando para trás. Papai, mamãe, titia, o que fizeram comigo? Você vai continuar cego, gordo, aleijado. E vai cair e quebrar o pescoço. Não foi para isso que Deus te chamou. Você tem que ser um Samuel para essa geração. Você tem que ser um Samuel para essa geração. Apóstolo, é possível viver nessa geração como Samuel? Eu vou ler a Bíblia para te responder. 1 Coríntios 2,18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Versículo 26. O jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, e assim para com o Senhor, como também para com os homens, no meio dessa perdição toda. Lembre-se que Samuel morava dentro da casa de Eli. Só para dar o gancho já para a próxima pregação. Você não precisa sair do lugar que você está, não. Você não precisa sair do lugar que você está, não. Você precisa se posicionar. Porque o lugar que você está, se ele está em trevas, precisa de luz. Porque a única forma de dissipar as trevas é a presença da luz. Então é possível sim, viver e ainda crescer, ainda manifestar, ainda cair na graça de Deus e dos homens. Vamos ficar de pé. Pedir a apóstola para orar, para encerrar nessa manhã. Você entendeu, queridos? E acabou na tua vida. A glória de Deus foi levada. O que é necessário? Mudar suas vestes? Mudar sua forma de falar? Mudar suas atitudes? Mudar seu comportamento? Buscar conselho, buscar direção, buscar sabedoria? Orar mais, jejuar mais? O que é necessário? O que é necessário? Deus vai te dar nessa manhã em nome de Jesus. Deus vai trazer nessa manhã em nome de Jesus. Porque essa é a vontade de Deus. Não é nos ofender por ofender. É para nos levar de volta. É para nos trazer ao caminho, para trazer no retorno, isso é arrependimento. É para nos conduzir à verdade. É para nos conduzir à verdade. Amém? Grande é o teu nome, Jesus. E digno, Senhor Jesus, de toda a honra,
e de toda a glória. Grande é o teu nome, Senhor. Cantaramanães, chantaramanães. Cantaramanães. Nosso desejo nessa manhã é que possamos dar uma resposta ao Senhor de tudo que a tua palavra tem nos confrontado. De nada adianta nós ouvirmos a voz do Senhor se nós não nos posicionarmos. Oh Deus, que possamos ter uma alma ensinável, Deus. Que possamos nos desfazer, Senhor Jesus, do que achamos ou queremos, e possamos nos revestir da tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Venhamos compreender, Deus. Venhamos compreender o teu chamado. Venhamos nos incomodar, ó Deus, de não ter entregado aquele dia, esse dia, essa manhã, esse dia que começa nesta manhã, todo ele ao Senhor, e toda e qualquer atitude nossa, que não esteja em conformidade com o nosso Pai, com o nosso Abba. Oh Deus, como nós somos independentes, como muitas vezes nós somos imaturos e não compreendemos o que o Senhor tem chamado, o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem dito, o que o Senhor tem mostrado. Que possamos ser ensináveis, ó Deus. Que saibamos sermos ensináveis. Ensináveis em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pelo teu ensinamento, Deus. Obrigado, Deus. Que esse dia de domingo é o dia que o Senhor fez para cada um de nós. Começa mais uma semana. Estamos começando mais uma semana diante de Deus. Eu desafio você que está nos ouvindo, você que está aqui, a ser uma semana como um marco inicial para a nossa mudança. Um marco inicial para a transformação das nossas atitudes. O marco inicial por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em cada um de nós. Que possamos acreditar. Gente, isso é simples e pula todos os dias da nossa boca. Mas eu profetizo agora que nós possamos acreditar, que nós possamos ter fé para crer que o Espírito Santo está dentro da gente, que Ele é o nosso ajudador. E se você tiver fé que Ele está dentro de você, isso vai fazer toda a diferença. Parece simples, mas isso vai fazer toda a diferença. Porque a palavra diz que Ele é o teu ajudador. Então nós já começamos o nosso marco inicial com uma grande vantagem. Nós já temos o Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo. Então que possamos crer nessa verdade. Possamos nos mover nessa verdade.
possamos nos inclinar a essa verdade, que a cada sentimento, a cada atitude, que você possa crer que o Espírito Santo está dentro de você. Em nome de Jesus, que essa semana que está começando, que possamos ver, viver e crer que há algo de muito sobrenatural dentro de cada um de nós. Que a sua semana seja de paz, seja de vida, seja de muita vida na presença do Espírito Santo, de muita transformação e de muita edificação de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus amigos, aonde você está. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Imensamente obrigada. Obrigado, papai. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana de paz. Amém? E em todos. Que o amor, o Consolador, a vida de Deus esteja sobre cada um de nós. Amém? De todos em paz. Senhor, valeu.